importante, né, no exercício da nossa cidadania. A palavra de Deus nos recomenda que nós façamos isso com muita lucidez, não é, com muita consciência, e que, portanto, assim o Senhor nos oriente nesse santo ministério também, como cidadãos que nós somos. Eu queria algumas coisinhas, antes aqui de repartir a palavra de Deus, da nossa igreja de Valinhos, não é? Você pode retirar depois gratuitamente ali, essa edição do Figueira, está ali na nossa mesinha no fundo, pode levar para dar de presente para alguém, mas leve para você dar uma olhadinha também, conhecer um pouquinho mais aqui do nosso distrito, desde a nossa igreja de Valinhos, tá bom? E quero agradecer muito a todas as equipes de trabalho aqui da nossa igreja, que se envolveram com o acolhimento dos nossos irmãos norte-americanos, que estiveram aqui desde a última sexta-feira e até a quarta-feira agora, e foi um tempo muito especial. Nós os acolhemos aqui na nossa casa, como você sabe, nós fomos com eles para Atibaia, nós fomos com eles para Serra Negra, e nós estivemos com eles também em Campinas. Então foi bem intensa a agenda e muito proveitosa. Neste momento, daqui a pouquinho, 10h30, eles estão começando o culto deles também lá em Belém, na sua igreja, e eles vão repartir um pouquinho do que desfrutaram com a gente aqui. Então, a minha gratidão a todas as equipes de trabalho e a minha gratidão a você também, que contribuiu, que participou, que ofertou recursos, que também fez a doação de alimentos, entre outras coisas, para que nós pudéssemos acolhê-los assim, com muito carinho. Tá bom? Amém, queridos? Muito bem. Um pedido pessoal de oração, né? Vocês sempre compartilham com a gente os seus pedidos e a gente passa para a intercessão. E eu queria pedir também, lá de casa, um pedido assim para que você leve para a sua casa e para a sua família essa oração, tá bem? Nessa madrugada, a minha mãe sofreu uma queda e fraturou o fêmur. E ela está em atendimento lá na Santa Casa e provavelmente, pelo que os médicos disseram, é caso de cirurgia, tá bom? Então, eu peço que vocês, por gentileza, orem por ela e orem também pelos meus irmãos que estão ali acompanhando, enfim, tá certo? E, infelizmente, são coisas que nós preferiríamos não acontecessem. Ela fez aniversário essa semana, nós estivemos lá na sexta-feira, porque na quarta, que foi o dia do aniversário, eu estava com gente em casa, né, acompanhando os norte-americanos, mas na sexta dei uma passadinha lá. E eu falei para ela assim, a gente se encontra na telinha no domingo, né? Porque aos domingos de manhã ela acompanha aqui a nossa celebração pelo YouTube. Mas não é o caso hoje, tá bom? Mas eu peço a sua oração, certinho? Entramos nisso, saímos. Hoje é dia 2 de outubro e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 15. E nós vamos ler desde o versículo 14 e até o versículo de número 16. Não é uma mensagem inédita, mas é uma mensagem que de tempo em tempo eu gosto de trazer para a nossa reflexão pessoal. E nós temos falado sobre uma igreja como Deus quer. Eu queria fazer assim uma abordagem aqui, nessas razões de Paulo apóstolo, que se unem às coisas que eu já tenho conversado com vocês. Eu sempre tenho uma linha de mensagens, uma linha de pregação, um alvo com a igreja, e é importante sempre que você procure dar-me a sua atenção. Agradeço àqueles que desde a sua casa se organizaram para participar também, e sempre incentivo que quando você perde um encontro de domingo, que na semana você se organize para entrar no nosso canal, e para você ouvir o seu pastor durante a semana e fazer isso com muita atenção. Tá bom? Muito bem, vamos nos colocar de pé, por gentileza, em Romanos, no capítulo de número 15, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros.
Ainda assim, atrevi-me a escrever a você sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Eu estou na nova versão transformadora. Continuando, pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem uma oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Até aqui, por enquanto, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outras porções da palavra de Deus aqui na carta aos Romanos. Vamos orar? Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer hoje pela manhã. Nós estamos aqui agraciados por tanta coisa boa que nós temos declarado a respeito do teu amor por nós, na expressão da nossa fé, nos louvores que cantamos, na nossa resposta de fé, nas ofertas que oferecemos, com, ó Deus, as quais contribuímos, e também, Senhor, pela oração que nós pudemos juntos, ó Deus, alçando a nossa voz, entregar ao Senhor em favor das nossas crianças, em favor da nossa nação. E assim, ó Deus, dá-nos agora a tua palavra, para que a nossa vida, ela seja assim, abençoada e abençoadora em favor de todas as gentes. Assim oramos e assim nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. Gente, é o seguinte, a carta aos Romanos é considerado o evangelho segundo o apóstolo Paulo. E então é muito importante que você de vez em quando tire um tempinho para você ir à carta aos Romanos e fazer assim uma leitura, se não numa sentada, mas que você faça uma leitura usando, quem sabe, 2 ou 3 dias para fazê-lo. São 16 capítulos, requer uma certa atenção, porque é uma carta muito especial. E o apóstolo Paulo, depois de uma grande exposição, porque Paulo, apóstolo, sabia argumentar como muito pouca gente sabe fazê-lo. Ele era um especialista nisso. Então, quando você vai à carta aos Romanos, você percebe Paulo fazendo perguntas e oferecendo respostas. É a melhor maneira de você prestar atenção. Ele vai argumentando, ele vai trabalhando algumas ideias, ele vai tentando compartilhar com a gente os seus pensamentos. Então tem assim um fio da meada, tem uma linha de raciocínio, tem algo que ele quer que a gente pare, preste atenção, escute, pense, para depois podermos com ele aplicar nas nossas vidas. Então, os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos são dedicados a uma exposição, a uma argumentação, a uma tarefa de fazer a gente pensar, afinal de contas, do que a nossa fé é feita. Só que depois, dos capítulos de 12 até o capítulo 15, versículo de número 13, o apóstolo Paulo, ele passa para um testemunho, ele passa para uma aplicação na vida das pessoas. A gente que sabe o que a gente sabe, o que é que a gente faz com isso na nossa vida? Porque não adianta a gente só saber, a gente precisa aplicar, não é verdade? Todo conhecimento precisa ser aplicado, todo princípio precisa ser vivido, todo valor ele tem que ser testado na nossa vida de verdade. Mas quando ele termina essa aplicação, ele então dá um testemunho pessoal. E ele vai contar sobre o fato de ele ter descoberto no encontro que ele teve com Jesus uma razão para viver. A partir desse versículo de número 14 que nós lemos, o que nós estamos encontrando aqui é como que um testemunho do apóstolo Paulo,
onde ele vai dizer assim: eu descobri em Cristo Jesus, ou naquilo que eu tenho com Cristo Jesus, uma razão para viver. Só que eu queria, antes de ir para o testemunho de Paulo apóstolo, lembrar com vocês o que é que ele conta para a gente, em 4 pontozinhos, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a nossa própria condição. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai explicar para a gente, lá naquela sua argumentação, lá naquela sua exposição, lá naqueles primeiros 11 capítulos, é de que nós não somos aquilo que nós fomos criados para ser, que por Deus nós fomos destinados a ser. Por quê? Como gente neste mundo que nasce assim, nós não estamos acabados, nós não estamos completos, nós não estamos ainda finalizados. E tudo isso porque o apóstolo Paulo vai dizer assim para a gente: todos nós nascemos parecidos com Adão. E porque nós somos filhos de Adão, nós somos pecadores. É uma questão de natureza humana. Então, diga aí para quem está ao seu lado: a gente nasce pecador. É a nossa natureza, filhos de Adão. E aí eu queria ler alguns textos com vocês. E dentre estes textos, ler aqui e agora, para ilustrar o que eu estou dizendo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ficou claro? Vamos ler juntos? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então diz aí para quem está ao seu lado: o pecado pegou você. Você não escapou ileso. Somos todos pecadores. E Paulo vai fazer o seguinte: deixa eu contrastar, deixa eu comparar você com uma outra pessoa. Tem você, filho de Adão, mas tem uma outra pessoa que também nasceu nesse mundo. De quem que você acha que ele está falando? De Jesus. Então, qual que é a medida de comparação de Paulo? Eu e Jesus. Você e Jesus. Então, eu pecador, eu filho de Adão. Mas Jesus, ele é, na verdade, o único que recebeu a condição de ser, de verdade, de fato, filho de Deus, como um ser humano neste mundo é convidado a ser. Filho de Deus na totalidade do seu potencial, na expressão da imagem e da semelhança de Deus, conforme Deus planejou. Lembram-se de que está escrito na palavra de Deus, logo no começo, no livro do Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor? Lembram-se disso? Alguma coisa aconteceu que roubou isso da gente. Jesus vem, nasce como gente neste mundo, e ele carrega em si essa plenitude. Aquilo que a gente perdeu, Jesus tem na sua pessoa, na sua expressão, tem com tudo. E quando Paulo, ele também aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 4, ele vai falar de Jesus, ele conta isso para a gente. Acompanha aí, Romanos capítulo 1, versículo de número 4. Ele diz o seguinte: e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Então, do que é que Paulo apóstolo ele está falando? Ele está dizendo que Jesus, ele é aquele que convida a gente para ser como ele é. Então tem um convite do céu para a vida da gente aqui na terra, que Deus enviou o seu Filho Jesus para pessoalmente fazer para mim e fazer para você. Vem você também para ser parecido com Jesus. Vem você também para ser filho de Deus com tudo que você pode. Então isso só acontece se nós entrarmos num relacionamento com Jesus. Até aqui tudo bem, pessoal? Está dando para você entender isso? Então, queridos, só Jesus, que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi elevado ao céu, que se assenta à direita de
de Deus, o nosso Pai, apenas Ele que venceu a morte, apenas Ele, por natureza, carrega a plenitude de Deus, e Ele é então, portanto, um alvo que nós devemos procurar com as nossas vidas alcançar. Se você quer um objetivo pelo qual vale a pena viver, se você quer uma razão para viver, antes de qualquer outro projeto que você tenha, o que Deus tem para você como proposta é: permita-se fazer-se parecido com Jesus. Esse é o grande projeto de vida. É isso que Deus, por sua palavra, vive dizendo para a gente. Você já escutou essa voz? Você já se comprometeu com esse projeto? Porque se você não deu esse passo ainda, hoje de manhã de novo, Deus está convidando você para dar uma resposta. E por isso que é uma resposta de fé. Então, Jesus é esse modelo de ser humano para ser seguido, no sentido de ser uma natureza capaz de vencer a morte, porque Jesus morreu, mas Pedro apóstolo vai dizer no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu não vou ler esse texto, que ele não pôde ficar preso sob as garras da morte, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pôde ficar contido pela morte. Por isso ele ressuscita. E nesse poder da ressurreição, eu repito, nesse poder da ressurreição, Jesus, ele agora é o primeiro novo homem. E agora tem Adão e agora tem Jesus. Nós somos parecidos com Adão, mas Jesus nos convida pela fé a sermos transformados para sermos parecidos com ele. Deu para entender isso? Deu para entender que para todo ser humano, homem ou mulher, em qualquer lugar deste mundo, para os que já viveram, para nós que estamos aqui, os que ainda nascerão, todo mundo nasce Adão, mas Deus convida todo mundo para se fazer parecido com Jesus. Esse é o grande projeto de vida, é o que dá para a gente uma razão para viver. Então, o que é que Jesus viveu? Jesus viveu tudo o que significa ser um ser humano como Deus quer nesse mundo. Como é que eu faço para ser gente do jeito que Deus quer? Sendo parecido com Jesus, seguindo o caminho de Jesus. Só assim. Uma segunda questão que o apóstolo Paulo ele ensina para a gente aqui, é de que, na carta aos Romanos, ele vai conversar especialmente com Israel, ele vai conversar especialmente com essa nação que, na sua fé, tem, portanto, o judaísmo como a sua expressão de fé, e tem a lei de Moisés. Todo mundo tem uma noção do que seja uma lei, não é? Ou um conjunto de princípios, não é? Um conjunto de propostas que tem por finalidade regrar a nossa vida, que tem por finalidade organizar a nossa vida. Todos nós precisamos, como sociedade, nos organizarmos à base das leis, para que nós possamos respeitar uns aos outros, respeitar em favor de uma convivência. Mas, na palavra de Deus, esta lei tem Moisés como seu grande legislador. Nós não vamos hoje eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, que são do legislativo, não é verdade? Eles não têm a responsabilidade de fazer as leis a quais nós nos sujeitamos? Sim ou não? Nas coisas da espiritualidade de Israel, nas coisas da fé de Israel, essa figura, ela é preenchida pela pessoa de Moisés. Você se lembra que Moisés é aquele que vai até um monte e ele recebe as chamadas tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos? Você se ligou agora, entendeu do que eu estou falando? Só que a isso muitas outras coisas foram acrescentadas. E aí, essa nação, Israel, você está comigo. Pergunta para quem está certo, está entendendo o que o pastor está dizendo? Está acompanhando o raciocínio do pastor? Tudo bem? Então, a essas leis, diversos ritos, diversas cerimônias, diversas maneiras de viver essa fé foram desenvolvidas por Israel. Então você se lembra que um tempo foi construído um tal de Templo de Salomão?
Você já ouviu falar que eram oferecidos sacrifícios de animais? E que este sangue ele era aspergido de uma determinada maneira? E de que com base nestes sacrifícios Deus perdoava o pecado do povo? Você já ouviu falar sobre estas coisas? Então, o apóstolo Paulo, ele vai na carta aos Romanos dizer o seguinte: sabe a religião com a qual nós nos apegamos, sabe estas coisas todas que nós assim gostamos de fazer para dizer, olha, eu fiz direitinho, então agora porque eu fiz direitinho, Deus vai me abençoar. Sabe esta ideia de que se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele também? Paulo vai dizer o seguinte: isso não resolve o problema do nosso pecado. Isso não resolve. Não é na base do pode e do não pode. Não é na base do cumprimento de regras. Ele vai dizer o seguinte: a lei, ela tem o seu valor. Não é? A lei, ela tem a sua finalidade. Só que a lei não é um caminho de transformação do nosso coração. A lei é uma revelação da nossa condição. A lei diz quem somos, conta como estamos, mas a lei não pode nos transformar. E aí, para ilustrar o que eu estou dizendo, vá comigo até o capítulo 3 de Romanos, versículos 19 e 20, onde nós vamos encontrar o seguinte: Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Acompanhe a leitura. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Diz para quem está ao seu lado: você também. Ninguém escapou. Agora continua a leitura no seguinte forma: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Agora fecha com chave de ouro essa declaração. Acompanha aí, fica muito claro daí. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Aí, entrou agora. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Então Paulo vai dizer, é para isso que serve a lei. Certo? Então fica muito claro para a gente que Jesus é o referencial, que não tem a ver com o cumprimento de regras, nem com a ideia de nós, assim, estabelecermos uma maneira nossa de fazermos de uma certa forma, algo que possa de alguma maneira agradar a Deus, para que nós recebamos a solução que vem de Deus para a nossa condição de pecadores. Em terceiro lugar, que é importante no que Paulo ensina para a gente em Romanos, é o que está escrito lá no capítulo 1, versículo 16. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele vai dizer o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, o que é o Evangelho de Jesus? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, essa declaração de Paulo é chave dentro da carta aos Romanos. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: somente o poder da ressurreição de Jesus é que nos liberta desse cativeiro, chamado a nossa pecaminosidade. Como é que a gente faz para lidar com a nossa própria condição? Como é que a gente faz para lidar com aquilo que faz parte da nossa natureza? Só se a gente receber a ajuda do céu, na vida da gente aqui na terra. Só se o poder de Deus for investido, for derramado, for misturado com a minha natureza humana. Somente se a vida de Jesus for fundida com a minha própria vida. Só se o Senhor Jesus entrar em ação por seu Espírito na minha vida. Jesus declarou, e João registrou: vocês são os ramos, e sem mim nada vocês podem fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver isto, e em quarto e último lugar, ele vai dizer que é por isso que a nossa resposta é uma resposta de fé.
onde nós temos que, por assim dizer, eu gosto dessa expressão, ela é muito antiga, né? Nós precisamos dar um salto de fé. Nós precisamos ir ao encontro desse abraço que Deus está nos oferecendo. E no capítulo de número 3 de Romanos, os versículos de 21 e 22 nos ajudam a ver isso. Então diz assim, Romanos 3, 21 e 22. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, olha só, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Então, o que Romanos fala? Como é que Deus faz justiça? Como é que Deus resolve esse problema de eu ser um pecador, dele ser santo? Como é que pode um Deus que é santo acolher-me apesar de mim? Já parou para pensar nisso? Como é que Deus pode me acolher como membro da sua família? Pode. Porque Ele mesmo estabeleceu como que isso aconteceria. E aqui então, diz assim o versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, se é verdade que o pecado pegou você, também é verdade que se você crer, Jesus resolve esse problema na sua vida e te liberta do poder do pecado. Te liberta do que você é capaz de fazer com o potencial de maldade, de pecaminosidade que você carrega. Então o apóstolo Paulo, em 11 capítulos, ele vai contar isso em um pouco mais. Mas esses são os 4 pontos importantes. Deu para entender, Tavinha? Os 4 pontos importantes para a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo ele vai para o seu testemunho pessoal. E aí a questão é a seguinte. Lembra que eu comecei falando? Gente que sabe o que a gente sabe, como é que vive? A avó diria assim, gente que sabe o que a gente sabe, como é que vive? Era coisa da avó Nica. É assim, é. E a gente entende. Em primeiro lugar, Paulo apóstolo, ele vai dizer que gente que sabe, o que a gente sabe, vive fora do esquema desse mundo. Fora do esquema desse mundo. E aí eu vou ler para vocês aqui, não vai dar para aparecer ali, porque eles não têm essa versão, como o nosso querido e saudoso irmão Eugene Peterson, na sua versão da Bíblia, A Mensagem, que é uma paráfrase, ele escreveu Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Mas você vai escutar e você vai acompanhar aí. Presta atenção nisso. Ele diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a Deus a sua vida cotidiana, o seu dia a dia. Dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem isso a Deus como se fosse uma oferta para Ele. Porque receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Em outras palavras, quando você devolve a sua vida para Deus, tendo a sua vida sido afetada pelo que Deus em Jesus fez por você, essa é a grande resposta de gratidão e de fé que você tem. Eu vou repetir. Devolver no seu dia a dia a sua vida para Deus, devidamente afetada pelo que Deus em Jesus fez por você, é a sua grande resposta de fé e gratidão que Deus deseja. Esse é o tal do culto racional. Mas, continuando aqui, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Está dando para acompanhar, Ariel? Está de boa assim? Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês. Olha que coisa boa! E desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade.
É essa ação de Deus. Isso significa viver fora do esquema deste mundo, porque é um esquema, gente. As estruturas sociais que nós vivemos, vamos a elas, estruturas sociais, políticas, econômicas, as instituições, elas contam também, não é só isso, mas mentiras que são vendidas como verdades. E a gente vai escutando, e chega um ponto que a gente diz, é isso, eu acredito nisso. E eu me entrego a isso, eu me permito moldar por isso. Porque se a gente não parar para prestar atenção, passando a vida da gente pelo filtro da palavra de Deus, a gente vai acreditar que a maneira como a gente vive está tudo certo, está tudo bom, está legal. Mas quando Deus diz, não é bem assim que é a minha proposta para vocês. Por isso o mundo de vocês, humanidade, está tão desumano. Não está dando bom, está dando ruim. Porque é do jeito de vocês. Isso é cultura, é estilo de vida. E quando a gente está refém dessa nossa desumanidade, do que a gente é capaz de fazer, a gente vai indo para baixo, a gente vai indo para baixo, a gente vai indo para baixo. É por isso que tem um monte de gente grande e imatura, vivendo como infantes. Você vê isso toda hora no trânsito, você vê isso dentro das famílias, dos desajustes, dos desacertos, das brigas as mais diversas que acontecem por aí, por bobagem, de gente tirando a vida por banalidades. Isso é a nossa desumanidade, é disso que a gente é capaz. Então, o que é que a gente precisa entender? 1 de João 5,19, o apóstolo João vai dizer assim, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, que todas essas estruturas humanas, a sociedade onde nós vivemos, tenha uma força, um poder espiritual maligno, que nos bastidores da existência, David, atua, funciona, acontece de verdade, para nos impedir, vendendo mentiras como verdades, vírgula, de nós nos concentrarmos em Deus, e por Ele sermos libertados e vivermos como Ele deseja, nós possamos viver a nossa vida neste mundo, como gente que se parece com Jesus, ponto final. Viver fora do esquema desse mundo. Se tem uma coisa que a gente já escutou, é citar o capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso corpo, o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas deixai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe, mas a gente não se liberta do esquema. A gente não se liberta. Então tem um apelo aqui. Paulo está dizendo, você quer uma razão para viver? Viva com consciência e cai fora do esquema. Presta atenção no sistema. E não viva como se você não soubesse as coisas que você sabe. Da parte de Deus, porque elas estão reveladas. Por isso foram dadas. Para que você tenha conhecimento, entendimento, compreensão e seja afetado na sua vida por isso. Por isso a gente precisa estudar a Bíblia, gente. Eu de novo renovo o meu apelo para você. Venha estudar a palavra de Deus com o seu pastor. Estude a palavra de Deus também numa iniciativa pessoal. Participe dos nossos pequenos grupos, que é um ambiente mais descontraído, ao redor da mesa, onde sempre vai ter pelo menos um bolinho, um cafezinho no final. Lá em casa eu sirvo até misto quente. E eu que faço. Mas deixa eu te falar. Não haverá desenvolvimento da sua compreensão de vida com tudo que você pode, se você não receber instrução da palavra. Não vai acontecer. Então você tem que se envolver. Você precisa dar esse passo.
Mas nós precisamos, portanto, olhar aqui para o apóstolo Paulo contando para a gente, não é? Nesses versículos 15 e 16 do capítulo 15. Eu estou falando que é o testemunho de Paulo. Agora vamos para ele. Paulo apóstolo, capítulo 15, versículos 15 e 16, onde ele diz assim, olha, Romanos 15, 15 e 16. Ainda assim, atrevi-me a escrever a você sobre alguns desses assuntos, certos e que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo a vocês. Anuncio-lhes as boas novas. O que Paulo está dizendo? Eu fui abençoado ao ponto de poder olhar para a vida de uma maneira diferente. Deus me deu lentes especiais. E eu pude entender como é que é a vida da gente, organizada a partir de como nós achamos que a vida é. E Deus me abriu o entendimento. E agora eu sou um mensageiro da parte de Deus em favor de vocês. Por isso que eu escrevo para vocês. Eu tenho um objetivo ao fazer isso. Eu tenho uma tarefa que me foi dada por Deus. Paulo tinha, eu também. Por que eu estou dizendo, unindo-me à mensagem que 15 dias antes eu preguei? Quando nós pensamos assim, nós recebemos presentes de Deus, são os nossos dons, para que a igreja seja um presente de Deus para a sociedade. Mas quando Deus também deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, Deus também dá um presente para a igreja, dentro da própria igreja, que são todos esses, que é para que a igreja seja capacitada. Então, por isso eu estou aqui. Por isso eu também fiz da minha vocação uma razão para viver, porque é uma consequência daquilo que eu tenho com Jesus, senão eu não estaria aqui. Isso se tornou meu objetivo de vida, como se tornou para Paulo. E o seu? Com o que é que você está envolvido? Porque tem gente que você entra na casa da pessoa e você já entendeu que ele torce por um determinado time de futebol. Porque a vida dele é aquele time de futebol. A vida dele funciona a partir daquele time de futebol. Ele não mede esforços para comprar os ingressos, para comprar a camisa oficial, para ter os canais por assinatura, para que ele possa assistir todos os jogos. Ele vive em função disso. Tem outros que estão envolvidos com partidos políticos, que estão envolvidos com essa tarefa de promover alguém, de promover uma ideia, de promover. Outros estão ligados às mais diversas ONGs. Tudo isso, gente, são envolvimentos possíveis. Mas eu estou falando de uma outra coisa, eu estou falando de pessoas que vivem em função disso. Do que é que você vive? Você vive em função do quê? É o seu trabalho? É a sua carreira? É o seu marido? É a sua esposa? São os seus filhos? Você tem que saber. O que faz você funcionar? O que faz você levantar segunda-feira da sua cama para ir trabalhar? O que põe você de pé? O que motiva você? É um negócio sério isso daqui. Para quem sabe o que a gente sabe, se você não sabia, está sabendo hoje, ouvindo essa mensagem, tem que ter uma outra perspectiva. Mesmo que você hoje aqui não concorde, mas a minha oração é que o Espírito Santo abra o seu entendimento e ajude você a alcançar isso. Porque é o seguinte, o que eu posso fazer da minha vida é viver da maneira como eu decidi viver. E seguir vivendo assim, todos os meus dias. Para que a minha esposa olhe para mim e eu seja uma inspiração para ela. Mas a minha esposa tem que ter o próprio compromisso dela com Jesus. Eu não posso ser uma muleta para ela. Os meus filhos têm que olhar para mim e têm que entender do que é que eu sou feito. Tem que entender que tudo que eu faço na minha vida é a partir do que eu tenho com Jesus. Mas eles vão ter que ter a própria decisão deles.
Eu não posso ser uma muleta para eles. Tem alguém que é uma muleta para você, ou que foi uma muleta para você? Eu quero que você pare, pense e entenda o seguinte: está na hora de você se posicionar em Cristo Jesus e dizer assim: eu preciso ter a mesma experiência em Cristo Jesus que alguém que já inspirou você, que já foi importante para você, teve. Porque essa pessoa orou para que você possa ter a sua própria experiência com Jesus. E a oração dessa pessoa está diante de Deus, e Deus está trabalhando, e agora, falando com você, para que você dê um passo e fale: aí está a minha cura e aí está a minha libertação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para a gente lá em Atos capítulo 20, versículo 24, o seguinte, acompanhe comigo. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Atos 20, 24. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, em outras palavras, cada um de nós é fundamental, e eu não estou exagerando, eu não estou usando um jargão de crente, eu estou dizendo o que a Bíblia diz que é verdade. Cada um de nós é uma peça fundamental para o projeto do reino de Deus. Teve uma mulher, ela se chamava Susan Wesley. Ela criou muitos filhos. Ela se dedicou a ser mãe de homens que sacudiram a Inglaterra, que sacudiram a Grã-Bretanha, enquanto eles puderam influenciar. E uma nação inteira, ela se curvou diante de Jesus, enquanto esses homens exerceram a sua influência. Vidas foram poupadas, famílias foram preservadas, porque John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, fizeram a diferença nos seus dias. Então, isso é a história da gente de verdade. De gente que viveu de verdade, como eu e você. Então, isso é um convite para mim e para você. Então, organize-se a partir do que você tem com Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: gente que sabe o que a gente sabe, vive debaixo do poder do Espírito Santo. Porque só a ação do Espírito Santo pode explicar o que acontece a partir das coisas que nós fazemos e que abençoam pessoas. Só a ação do Espírito Santo explica o porquê é que o que eu faço da minha vida causa na vida do outro o que causa. Só a ação do Espírito Santo, porque não sou eu, porque não é você, porque não é, mas é Deus que encontrou lugar na vida dessa pessoa. E quando Deus encontra lugar na vida de alguém, Deus se manifesta através da vida dessa pessoa. Quantos são candidatos aqui à manifestação de Deus na sua vida? Quantos são candidatos? A manifestação de Deus na sua vida é assim que Deus quer. Paulo, apóstolo, vai contar para a gente, e aqui a gente lê os versículos de 17 a 19 do capítulo 15, que nós ainda não lemos, onde está escrito o seguinte. Romanos, capítulo 15, versículos de 17 a 19. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. Olha como ele é preciso. Continua. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Paulo está dizendo, só tem uma explicação para o sucesso do meu ministério, é o Espírito Santo trabalhando através da minha vida. É assim. Quando uma igreja ela se coloca à disposição do eterno, Deus por seu Espírito abençoa. Você está entendendo? Deus por seu Espírito abençoa. Só tem uma coisa que justifica o êxito de uma igreja que acontece com força na sociedade em favor da história de todos nós. É quando os seus membros eles entendem isso que nós estamos conversando aqui. E quando eles se entregam, quando eles se rendem e quando eles se organizam a partir daquilo que eles têm em Cristo Jesus. Terceiro lugar,
Paulo apóstolo está dizendo, gente que sabe o que a gente sabe, como é que vive? Querendo fazer com que todo mundo conheça Jesus. Querendo repartir Jesus com todo mundo, com tudo que a gente pode, através da nossa vida. Dizem aqui os versículos 19 até o 22, acompanhem comigo. 19, parte B, nós terminamos em Espírito de Deus, né? Daí tem um ponto final, aí começa assim, olha. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois, conforme dizem as Escrituras, aquele aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Paulo está falando o seguinte, olha, seria muito legal fazer uma visita para vocês e a gente ter um encontro de crente. Coisa boa. Só que tem gente que ainda não conhece Jesus, eu preciso me direcionar para eles, eu preciso me organizar para ir com eles também. Deu para entender? Essa consciência que a gente carrega. Enquanto tiver gente que ainda não escutou de Jesus, a gente tem uma responsabilidade, a gente se organizar. Os pequenos grupos são esse ambiente, por exemplo, gente, em que você traz para a sua casa pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Que tal esta semana, que é a semana de pequenos grupos, você convidar alguém que ainda não ouviu sobre o Senhor para fazer parte lá na sua casa? Tem mais um lugarzinho à mesa para essa pessoa? Gente, é assim. Esse é o nosso papel na sociedade. Em quarto lugar, Paulo vai dizer o seguinte, gente que sabe o que a gente sabe, tem que viver disponível para servir. Disponível para servir, disponível para servir. É uma consciência que a gente carrega, uma consciência que a gente carrega. Então não é por pouco que a gente se desincumbe das nossas responsabilidades. Olha, você quer ver uma coisa de consciência? Vou falar para vocês. Domingo passado, o pastor Estevão Ripp esteve aqui com a gente, ele trouxe um amigo dele, chamado Scott. O Scott é de Detroit, lá nos Estados Unidos. Não é para falar do Scott, mas é da atitude dele. O Scott, ele é o piloto, é o comandante da maior aeronave de passageiros da American Airlines. Ele pousou em Guarulhos pela manhã no domingo. E na madrugada de domingo para segunda-feira, ele sairia de viagem de novo. Mas ele olhou para a sua agenda e falou, é domingo, dia do Senhor, dia de igreja. Eu preciso ouvir a palavra. Lembrou-se do pastor Estevão, seu amigo que mora em Atibaia. Ô Estevão, tem um culto aí onde eu possa ir para congregar com você hoje, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Ele saiu lá de Guarulhos, ele podia ficar no hotel. Presta atenção de quem que eu estou falando. Cara da American Airlines, a maior aeronave de passageiros que essa empresa tem. Ele viaja o mundo inteiro. Vou ficar de boa aqui, maratonando numa série, domingão e tal. Mas ele tem uma consciência daquilo que ele tem em Cristo Jesus. E ele veio, ninguém nem percebeu. Mas ele estava aí. Porque nem apresentado ele foi, que o pastor Estevão esqueceu de apresentar. Mas depois, a gente subiu para comer cachorro quente, ele foi lá, sentou, comeu o cachorrinho quente dele, conversou com todo mundo. Comunhão. Não ouviu e vazou. Comunhão. Por quê? Porque vive todas as implicações do que significa ser igreja. Você quer ver um negócio que é de consciência no espírito de servir? O Vitor com a Ellen casaram ontem. Aleluia. Uma salva de palmas para o Vitor e para a Ellen. Aleluia. Parabéns para vocês. Entendeu? E a gente estava aqui ensaiando ainda, daqui a pouco, quem que entra pela porta para vir e servir a gente aqui? Todo esse controle de som aqui está na mão ali do tablet, que está na mão, está no tablet que está na mão do Vitor. Casaram, gente. Deu para entender o que estou falando aqui? Casaram ontem, estão aqui servindo hoje. Estão servindo aqui. Tinham todos os motivos, falaram, não vou no culto também, né? Mas estão aqui. Quando a gente tem uma consciência, a gente tem uma consciência. Quando a gente não tem, a gente não tem.
Então, é dessas coisas práticas que a gente está falando. Aí o apóstolo Paulo vai contar para a gente aqui versículos de 23 a 28. Presta atenção. Pensa num cara que quer se ocupar da vida com aquilo que é importante segundo Deus pensa. Capítulo 15, versículos de 23 a 28. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Eu planejo ir à Espanha, e quando eu for, eu espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem antes de visitá-los. Porém, devo ir a Jerusalém. Você está ficando cansado só de ouvir o pastor Paulo falar dos planos que ele tem de viagem? E não é a passeio, é a trabalho. E aí ele termina, para servir, diga assim, para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo de Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém e consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação aos gentios, irei à Espanha visitando vocês de passagem. Então, é um cara que está sempre comprometido, está sempre ligado, está sempre disponível. E você? E eu? E nós? Entende isso? Nós precisamos de ter essa disposição, porque isso, gente, liberta a gente de muita coisa que faz parte daquilo que a gente chama a nossa vida, a nossa rotina, os nossos interesses. Nós somos muito apegados, como tem uma expressão antiga, muito ensimesmados, e a gente precisa se libertar para poder servir. Mas, em quinto lugar, não ache que nós vamos fazer tudo isso sem enfrentarmos hostilidade. Hostilidade. Estão comigo ainda? Hostilidade é próprio do que significa um compromisso com Jesus. A primeira hostilidade, o primeiro tipo de situação com que a gente vive, é com o próprio inimigo das nossas almas, o diabo. Isso é real. Quanta resistência espiritual, quanta coisa a gente enfrenta. Contei para vocês outro dia, terminamos uma conferência, e entre a conferência e a vinda dos norte-americanos, uma porção de coisas que a gente sente no corpo da gente. Eu enfermei e não fiquei bom mais, gente. Eu estou muito mal hoje de manhã aqui. Estou aqui na força do Senhor de novo, que nem eu falei outro dia. De verdade mesmo. Ontem eu pedi a Deus que me desse graça para eu poder falar no casamento dos meninos. E hoje pedi graça para poder falar aqui sem ficar tossindo, entendeu? E sem ficar aqui com a coriza aqui que não passa. Estou com umas crises, não é? Mas o que eu creio? Eu creio que Deus está com a mão sobre a minha vida para eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. É isso que eu quero dizer. Tem situações que eu sei, se você não acredita, não tem problema que você não acredite, mas eu sei os enfrentamentos que a gente tem que lidar com essas coisas, porque tem. Porque tem, é só para citar isso assim, porque eu tenho consciência dessas coisas. O que mais que a gente enfrenta de hostilidade? A gente enfrenta a hostilidade do César, por assim dizer. A gente enfrenta a hostilidade dos donos do sistema, do pessoal que está lucrando com o esquema. Você está entendendo? Nós vimos aqui o seguinte, olha, precisamos orar pelas nossas crianças, porque as nossas crianças, com os celulares que nós compramos para elas, acessam pornografia, que é a maior indústria, a mais lucrativa do mundo. Pesquise e constate isso. A indústria mais lucrativa no mundo inteiro, pastor Fábio, é a da pornografia. Você acha que quem ganha dinheiro com isso não persegue quem combate isso? Não financia o combate à igreja, à pregação da palavra de Deus, e aí vai. Então, só para você entender, o que mais que a gente enfrenta de hostilidade? De todo mundo que é religioso, que não entende o que a gente está conversando aqui e coloca coisa ruim sobre a nossa vida e fica falando aí que é cheio de pode, não pode de regra, que não sei o quê, e que faz com que as pessoas se afastem do caminho de Jesus por bobagens. E tem muita bobagem na fé.
Mas tem muita coisa que é uma leitura apequenada das Escrituras do Evangelho e que afastam as pessoas da comunidade da fé, afastam as pessoas de Deus por bobagem. Regras de homens, e aí vai. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas está no contexto aqui. Então, o que é que nós precisamos? E aqui eu leio com vocês os versículos 30 e 31 para ilustrar isso. Capítulo 15, versículos 30 e 31. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Olha os religiosos aqui. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Então, o que Paulo está dizendo? Como é que a gente lida com a hostilidade? Orando uns em favor dos outros. Você lembrando de orar por mim, eu lembrando de orar por você. Está entendendo? Por isso que quando a gente está na luta, no enfrentamento, você não pode ficar sozinho e se isolar. Você tem que pedir ajuda para a igreja. Pedir ajuda para alguém. Fala, estou precisando de ajuda em oração. Não se isole, porque você não é um super. Você vai precisar de ajuda, de cobertura de oração. Você vai precisar. Então, não se isole. Busque ajuda. Tá? Então, em último lugar, como é que gente que sabe o que a gente sabe deve viver? Com os olhos fitos em Jesus. Com os olhos em Jesus. Porque no versículo de número 29, né, diz que é Cristo quem abençoa o nosso tempo juntos. Sempre. Nós olhamos para Ele e nele nós nos organizamos. Então, o que nós precisamos? De que nós possamos olhar para Jesus e dizer e desejar: eu quero que Deus me faça alguém parecido com Jesus no máximo do meu potencial. No máximo do meu potencial. Toda vez que eu percebo, eu estou relaxando. Toda vez que eu percebo, eu estou de alguma forma vacilando em qualquer área para o meu crescimento, eu me dedico mais. Está entendendo? Que eu não posso perder o fio, não posso perder a linha. Não é preciosismo. Não é questão de ser metódico. É questão de ter a consciência seguinte: enquanto eu tiver condições de crescer, eu quero ter para dar e dar mais da parte de Deus para todo mundo que Deus tem colocado na minha mão, para o qual eu vou participar da parte de Deus para ajudar. Você está entendendo? E você deveria fazer a mesma coisa. E você deveria fazer a mesma coisa. Estarmos disponíveis para tudo. Está entendendo? Para tudo. Então, se eu vou ajudar no louvor, eu me dedico para chegar preparado. Eu estudo as notas, eu estudo os ritmos, eu estudo as canções, eu faço. Está entendendo? E assim por diante. É tudo na nossa vida. O Tavinho, semana passada, teve a primeira experiência dele aqui, compartilhando a palavra de Deus ao lado do pastor Greg. Pergunta para ele tirou tempo, ele foi escutar outras mensagens do pastor Greg. Ele conhece o inglês, ele é um homem dos negócios, ele convive, conhece o francês também. Ele tem essa prática, mas ele entendeu, eu não posso chegar ali para compartilhar uma mensagem sem eu me preparar, apesar do que eu sei. E assim vai. Então, tudo isso, gente, é para dizer que gente que sabe o que a gente sabe, se organiza na vida para dar uma resposta de fé com tudo o que a gente pode. E diz para quem está ao seu lado: em Jesus você pode muito. Mas muito, muito, muito. E nenhum de nós aqui já descobriu o total do seu potencial. Nenhum. Mas hoje, uma resposta de fé da minha parte e da sua parte. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. E nos 15 minutinhos finais aqui que nos restam para um culto de 2 horas hoje, por conta da Santa Ceia, nós vamos nos dedicar a participar da mesa do Senhor. Conto com a sua paciência. Amém? Então, põe a mão no seu coração. Nós ouvimos a Tua palavra hoje pela manhã, Senhor.
e pelo Teu Espírito queremos ser guiados na nossa vida, para que a partir do compromisso que nós temos com Jesus, nós possamos dar uma resposta efetiva de fé, com tudo que podemos. Toma-nos pela mão, escuta a voz do nosso coração, que se une àquilo que na nossa razão aconteceu hoje de manhã, porque a nossa resposta é de verdade. E gente que sabe o que a gente sabe, não pode continuar vivendo de qualquer maneira. Mas nós queremos, Senhor, nos consagrarmos hoje de manhã, para que o Senhor tome a nossa vida e glorifique em nós o Teu santo nome. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus o fazemos. Amém, amém e amém. Quem vai nos ajudar a servir pode ir chegando, a pastora Nérida vai nos orientar, e na sequência o pastor Francisco também vai chegar para nos abençoar.